por que o cinema brasileiro ele não vai para frente nesse assunto, né, de ufologia ou próximo à ufologia, né, até o ocultismo, né, igual o cinema americano faz? Eu não tô nem falando assim, num sentido de trazer os efeitos especiais, nada disso. Dá pra você fazer um filme bacana, com um roteiro bacana, sem tantos efeitos especiais iguais os americanos, né? Mas você já teve a oportunidade de conversar com o pessoal da área sobre esse assunto, assim? E o que eles diziam? Olha, na verdade, aproveitar também, eu tenho um filme que eu escrevi que vai estrear agora dia 14 de setembro, chama Rodeio Rock, é uma comédia romântica musical muito bacana, mas assim... bacana. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem muita tradição de outros gêneros, que eu adoraria trabalhar, né, como ator ou como escritor, assim. Uhum. A gente tem muita tradição com comédia e com o que a gente fala filmes autorais, né? Porque cinema, de certa forma, é caro, né? De certa forma não, é caro. E sim, como você falou, dá para fazer, ainda mais hoje, né? Você tem... você filma 4K com celular, você tem... A tecnologia avançou bastante, então até mesmo software de efeito, né? Hoje em dia é mais barato do que era antigamente. Hoje tá mais na mão, né? Não entendi, desculpa. Hoje tá mais na mão, né, do que antigamente. Mais na mão, mas né? mesmo assim, e é isso, né? Eu acho que é um certo preconceito até da galera do cinema, né, que quer fazer um tipo de filme. Não sei se a gente entra nesse assunto aí, mas assim, quer mais lacrar, entendeu? Hoje em dia tem mais uma questão de lacração do que fazer histórias boas que o filme é bom por si só, que vai te, entendeu? Não só entreter, eu acho que tem o roteiro, né? O roteiro, a história, questionar, né? Enfim, Sim, claro. Eu acho que a gente aqui, porque para você ter, vamos dizer, diversidade de vários tipos de filmes, né? Diferentes, vários. Então você tem filme de suspense, você tem policial, você tem aventura, você tem romance, você tem drama. Na verdade, você tem que ter uma indústria, né? Sim. Porque essa indústria que vai subvencionar com que as pessoas consigam fazer os seus pequenos filmes autorais e menores que vão apostar. Porque a indústria geralmente vai fazer os filmes que vão garantir a indústria, né, a infraestrutura, o salário das pessoas que trabalham. E aí essas pessoas elas vão trabalhando, né? E nos Estados Unidos eles falam, eu faço um para eles e um para mim, né? Então você faz um filme grande para o estúdio, você faz um autoral daquele assunto que você quer fazer, né? Autoral no sentido não simplesmente tem também, né? O cabeça de todas as formas. Eu também gosto de cinema autoral, mas você faz às vezes histórias pequenas, né? Por exemplo, vou citar um exemplo agora, o Ben Affleck e o Matt Damon, eles montaram um estúdio agora, né, pequeno deles, e fizeram um filme do Air Jordan. Você fala, pô, mas é um filme de Hollywood. Mas pro padrão americano é um filme pequeno, né, de orçamento pequeno, porque eles queriam contar a história de como nasceu o tênis, o Air Jordan. A produção pessoal, né? Então daí você fala, pô, é um filme que talvez pro estúdio, eu falo, ninguém vai querer ver isso, né? Não é um filme da Marvel, não é um filme blockbuster, é uma aposta, pode ser que esse filme vá bem, pode ser que ele não vá. E a galera lá, os executivos, não querem apostar em ideias que... Não querem arriscar, os caras querem, tipo, tentar sempre jogar no que vai dar certo, que geralmente dá errado, porque o cara tá com essa lógica de só pensar no dinheiro, sem pensar naquilo que realmente contar uma boa história, enfim. Sim. E aqui no Brasil a gente, de certa forma, não tem uma indústria, né? Claro que durante os anos 2000, né, quando teve a reabertura do cinema nacional, né, com o Central do Brasil, Cidade de Deus, depois Tropa de Elite e tal, a gente já voltou a produzir e tal, mas de certa forma ainda é meio restrito. Você tem basicamente os filmes, né, ainda com o apoio da Globo Filmes, você tem ainda algumas produtoras só que fazem, né? Gulani, O2 e tal. Então a gente não tem ainda como, por exemplo, nos Estados Unidos, isso de pessoas que têm a sua pequena companhia, né? A sua pequena produtora, e eles conseguem e produzem muita quantidade. Quando você produz em muita quantidade, todo mundo está produzindo. Sim. Então aí você tem
tem gente que gosta, né, vou fazer ficção científica, o cara faz ficção, eu vou fazer terror, né, eu vou fazer comédia, né, e dentro da comédia tem seus vários subgêneros, né, daí, enfim, então o que falta ainda pra gente é isso, né. Você acha que se um canal do YouTube tiver lá um financiamento ali, mínimo ali, sei lá, uma mínimo que eu digo para cinema, né? Você acha que, por exemplo, porque hoje, né, muitas pessoas largam de assistir televisão para vir assistir podcasts, para assistir programas do interesse pessoal de cada um, né? E também poderiam assistir filmes ali que teria uma aceitação, porque tem aceitação, tem público para isso, né? Sim. E você acha que você já passou um plano desse aí de fazer algum filme via YouTube, assim? Não precisa ser do assunto ufológico, mas se for, também seria interessante, né? Então, a única coisa é que, assim, a gente comparar podcast com filme é uma comparação cruel, porque, por exemplo, aqui a gente está fazendo, né, um podcast e o custo, se não é zero, é muito pouco, né? Sim. Porque tá cada um na sua casa, a gente tem um software aí que você não paga nada, e a gente está fazendo conteúdo, querendo ou não, as pessoas podem, sei lá, passar 1 hora, 2 horas vendo um conteúdo que a gente não, né? Agora, para fazer um filme, querendo ou não, no mínimo, você vai ter que ter figurino, você vai ter que pagar a alimentação das pessoas, tem transporte, você tem uma locação, geralmente você vai ter que alugar a locação, então assim, você começa a botar na ponta do lápis, a não ser que você faça uma coisa caseira, que tem muitos, né? E claro, se tem um cara muito genial, muito criativo, vai ser legal, mas assim, tem um custo, que não adianta, né? Você vai fazer qualquer coisa de ficção, tem um custo, né? E senão ninguém vai ver, porque fica uma coisa chinfrim. Maçante, né? E a gente já tem um olhar muito acostumado a ver coisas boas, porque a gente está acostumado a ver, né, Netflix, a ver filme bom, então a pessoa pode não entender nada de cinema, mas ela já está inconscientemente com o olhar treinado, ela vai exigir já um padrão de qualidade mínimo. Assim, claro. Então, a não ser que seja uma coisa que propositalmente vai ser... Lembra do Hermes e Renato? O Hermes e Renato tosco, era uma coisa que propositalmente era... Tosqueira, né? Tosqueira, mas era muito bom, era divertido, né? Na tosqueira, eu falei nesse sentido, né? Que as pessoas saibam, né? Sim. Que o negócio não tem tanta grana pra produção, mas a gente começa a falar de, por exemplo, né? Você vai fazer um filme de alienígena. Tem um filme, acho que dos anos 2000, que é muito legal, que ele não tem muito efeito, mas é de uma mãe que o filho desaparece. Mas não é brasileiro, né? Hã? Brasileiro? Não, americano. É um filme americano. Vou tentar lembrar aqui enquanto a gente tá falando desse filme. Mas no começo você acha que é um drama psicológico, que ela é louca, que ela não... E daí no fundo você vai saber que o filme tá falando de alienígena, né? Como se o filho foi abduzido, e é um filme muito bem escrito.